Boa noite, irmãos. Que privilégio e que responsabilidade abrir esta conferência, trazendo a primeira pregação, a primeira palavra. Mas é muito melhor do que há 3 conferências atrás, quando colocaram eu para pregar depois do pastor Hernandes Dias Lopes. Daí foi terrível. Então hoje pelo menos eu me sinto um pouco mais à vontade. Ok, vamos correr. Nós temos uma mensagem de 1h30 para pregar em 55 minutos. Então aperte os cintos de segurança e vamos à palavra de Deus. O tema da mensagem que me foi dado e desafiado a pregar é o Deus Supremo. O Deus Supremo e nossa missão primordial. O Deus Supremo e nossa missão primordial. E a pergunta é essa: diante do Deus Supremo, qual é a missão primordial de nós pastores, da nossa igreja? Os pastores, as igrejas mais pragmáticas acham que a nossa missão primordial é crescer numericamente. Hoje tem uma crise onde todo mundo quer crescer, custe o que custar. Quanto maior, melhor a igreja. Parece que para muitos pastores, muitos ministérios, nossa missão primordial é crescimento numérico. Para outros pastores pragmáticos, igrejas pragmáticas, a nossa missão primordial é ser cativante como igreja, sermos cativantes, relevantes culturalmente, relevantes para os perdidos e crescer. Vamos crescer. O importante é quanto maior, melhor. Isso aí é uma tese que permeia hoje as filosofias ministeriais. Agora vamos pensar em igrejas e pastores mais espirituais. Estes dizem que a nossa missão primordial é evangelismo e missões. Esse pessoal é mais espiritual. E realmente a igreja que deixa de evangelizar e fazer missões, ela morre. Uma das marcas de uma igreja moribunda é a negligência evangelística, missões. A igreja voltada para si mesmo, ela para de crescer, frutificar e ela morre. Mas vamos a essa pergunta outra vez: diante do Deus Supremo, qual é a missão primordial do ministério pastoral? A missão primordial das nossas igrejas? Que tal começarmos com o Salmo 95 e 96? Salmo 95, se você quiser abrir a sua Bíblia no Salmo 95, eu leio ali a missão primordial da igreja, do pastor. O que ele deveria levar a sua igreja a fazer o quê? Salmo 95 responde dizendo: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Venham, aclamemos, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Resumo: Salmo 95, nós temos a igreja cumprindo o seu papel primordial, a igreja cantando e adorando o Deus Supremo. Agora, perceba que no Salmo 96, nós temos a igreja cantando, adorando e testemunhando, fazendo evangelismo e missões. Salmo 96, cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor a glória e a força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso está firme o mundo e não se abalará, ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe, regozijem-se os campos e tudo o que neles há, cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante
diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Estes 2 salmos apresentam 3 verdades importantes sobre qual é a nossa missão primordial, como igreja de Cristo. E é importante que nós que estamos aqui, a maioria de nós somos pastores, somos líderes, é importante que nós saibamos o que Deus quer que nós façamos com a sua igreja, que direção que Ele deseja que nós levemos as ovelhas que Ele colocou debaixo do nosso cuidado. De acordo com a palavra do Deus Supremo, no Salmo 95, no Salmo 96, entenda o seguinte: evangelismo e missões não é o alvo primordial da igreja. Evangelismo e missões não é o alvo primordial da igreja. Observando esses 2 salmos, nós aprendemos que antes da igreja sair cantando e testemunhando, Salmo 96, a igreja, ela precisa aprender a cantar, a admirar e a adorar a Deus, Salmo 95. No Salmo 95, a igreja reconhece e celebra a Deus como a rocha da sua salvação, o seu rei, o criador, o seu pastor, o seu Deus, aquele a quem adoração e obediência são devidos. No Salmo 96, a igreja ainda está cantando e adorando, mas ela sai imediatamente para testemunhar sobre o único Deus que é digno de todo louvor e que virá como juízo universal. Em outras palavras, Salmo 95, Salmo 96, antes da igreja sair para apresentar Deus ao mundo, ela precisa conhecer a Deus, celebrar a Deus, celebrar sua grandeza, seu poder, sua majestade, soberania, supremacia e glória. Logo, evangelismo e missões não é o alvo primordial da igreja. Adoração sim. Adoração sim. Quando não entendemos isto, corremos o risco de colocar a carroça na frente do cavalo. E a igreja, na sua filosofia de ministério, ela se torna pragmática, legalista, pesada, antropocêntrica. Por outro lado, a igreja apaixonada por Deus, ela quer que outras pessoas conheçam a Deus. Ela tem motivação natural, ela tem orgulho de dizer para os incrédulos: o meu Deus é grande, é digno de todo louvor, Ele é mais temível do que todos os outros deuses, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Uma igreja adoradora é uma igreja evangelística e missionária. Uma noiva apaixonada não deixa de falar do seu noivo. Minha cunhada, antes do casamento, um mês antes do casamento, ela morou na casa dos meus pais, eu, meus irmãos, meu irmão mais velho teve uma missão, ele trabalhava para a FAB, ele estava num outro estado, por um mês afastado, e antes do casamento, aquela noiva ficou conosco. O tempo todo aquela noiva falava do meu irmão, que estava longe. Eu era criança e eu lembro ela na mesa, ela falava: por favor, passa o feijão. Eu ia passar o feijão para ela, ela olhava o feijão e falava: esse feijão está do jeito que o Sérgio gosta. Em qualquer coisa ela colocava o nome do noivo dela na conversa. Ninguém pediu, ninguém chamou, e ela sempre estava lá falando do seu noivo. Uma noiva apaixonada não consegue deixar de falar, de comunicar, de exaltar o objeto da sua paixão, do seu amor. Evangelismo e missões não é o alvo primordial da igreja, adoração sim. Crescimento da igreja não é o alvo primordial da igreja, adoração sim. Segundo ponto dessa mensagem: a adoração é a missão do evangelismo e missões. A adoração é a missão do evangelismo e missões. A missão primordial do evangelismo e missões não é, presta atenção vocês que gostam de missões e gostam de promover missões e são promotores de missões. Na minha igreja eu recebo alguns promotores de missões, alguns são muito bons, outros pecam nessa falta de teologia. Eles passam para a nossa igreja de que fazer missões é o alvo primordial da igreja, o id de Jesus. Esse é o nosso alvo, nossa missão, nosso alvo primordial. E eles falam que evangelismo e missões é propagar a denominação. Eu não estou interessado em propagar minha denominação, eu estou interessado em propagar o nome de Cristo. Se numa cidade não tem alguma igreja da minha denominação, mas tem alguém lá pregando, uma outra denominação que está pregando a Cristo, o Evangelho, eu vou para uma outra cidade que não tem ninguém pregando.
Acabar com esse bairrismo denominacional, que retarda o trabalho de evangelismo e alcance de todos os povos. A missão primordial do evangelismo e missões não é propagar a sua denominação, não é aliviar a consciência dos crentes prósperos e abençoados, colocando um sentimento de culpa sobre eles, porque eles estão tão abençoados e tem tanta gente passando necessidade lá. O propósito primordial de evangelismo e missões não é batizar pessoas e se alegrar com o aumento numérico da membresia da sua igreja ou denominação. A missão primordial do evangelismo e missões não é suprir as necessidades físicas ou materiais dos povos. No Salmo 96, o objetivo principal do evangelismo e missões é adoração, é levar as pessoas a adorar a Deus, é apresentar ao mundo as maravilhas e grandezas do nosso querido e amado Deus. Neste salmo, a ordem de Deus para a igreja no Velho Testamento é: cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Anuncie para as nações quem é Deus, qual é a sua identidade, quais são os seus atributos. Anuncie para as nações o que Deus já fez, o que Deus está fazendo, o que Deus fará. No Salmo 96, o objetivo principal do evangelismo e missões é exaltar a fama de Deus, demonstrando que Ele é incomparavelmente melhor do que os deuses falsos dos povos. O trabalho missionário é um trabalho de confrontação, falando para as pessoas e para os povos: sinto muito pelo seu deusinho, mas eu gostaria de te apresentar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o único Deus. Olha o versículo 4 e 6 do Salmo 96, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses das nações não passam de ídolos mortos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e formosura no seu santuário. No pensamento das nações pagãs do Velho Testamento, as profundezas da terra eram governadas por Moloque, pelo deus Moloque. As alturas dos montes eram governadas pelo deus Baal, e o mar era governado pelo deus Tiamat. Mas Deus fala para a sua igreja no Velho Testamento: vá e diga para esse povo, diga para essas culturas que creem nesses deuses falsos, digam para eles: nas suas mãos estão as profundezas da terra, nas mãos do Deus verdadeiro estão as profundezas da terra, e não nas mãos de Moloque. Os cumes dos montes lhe pertencem, e não pertencem a Baal. Dele também é o mar, e não de Tiamat, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Deem ao Senhor, ó famílias da terra, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Vamos falar rapidamente do deus Moloque. O deus Moloque, e ao deus Moloque os pagãos ofereciam seus filhos, suas crianças. A aparência do deus Moloque está aí, eu tenho uma foto dele que eu coloquei aí, pode pôr o próximo quadro, por favor, está aí. Isso é uma ilustração do que mais ou menos era o deus Moloque, esse ídolo. A aparência dele, como você vê, era de corpo humano com cabeça de boi. O seu ventre era oco, havia uma cavidade em que fogo era aceso para consumir os sacrifícios humanos. Para abafar o grito das crianças desesperadas e sofrendo, morrendo de forma tão horrível, tocava-se música bem alto, tambores eram tocados para abafar aqueles gritos horríveis. E as pessoas faziam isso por quê? Por que as pessoas da antiguidade entregavam seus filhos para serem queimados? Por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque eles acreditavam que, dando os seus filhos ao deus Moloque, eles estavam então pleiteando e iriam receber do deus Moloque prosperidade, boa sorte, vitória na vida. Você fala: que absurdo, que coisa, como que esses povos antigos eram tão horríveis? Mas daí eu parei para pensar, eu falei: ei, as coisas não mudaram nada, hoje não é diferente não. Somente no ano de 2018, quase que 42 milhões de crianças em todo o mundo foram sacrificadas antes do nascimento.
Chamamos isso de aborto. Muitas feministas chamam isso de direito de escolha da mulher, referindo-se ao feto como um pedaço de carne estranho e descartável no seu corpo, sem valor ético ou moral. Um fato muito trágico é que, para cada 33 crianças que nascem com vida, 10 bebês foram sacrificados aos deuses da conveniência, da escolha da mulher e prosperidade, porque eu me livrando dessa gravidez, me livrando dessa criança, eu vou poder continuar na balada. Eu sou jovem ainda, eu preciso continuar indo nos bailes, eu preciso continuar namorando e ficando, eu preciso, sem essa criança eu vou poder trabalhar fora, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo, vou poder comprar um carro, comprar uma casa, essa criança vai atrapalhar a minha prosperidade. Eu e meu marido, não é hora de termos criança. Mata a criança. Quanto pecado, quanta cegueira, quanto egoísmo, quanta idolatria. E pastores, cristãos, igrejas, missionários precisam dizer para estas pessoas, para esses assassinos de bebês, de crianças: no Deus do aborto, no Deus da conveniência e da escolha, vocês nunca encontrarão paz, alegria duradoura. Pelo contrário, vocês encontrarão a ira e o juízo de Deus. Vocês precisam conhecer o Deus vivo e o Deus da vida. Vocês precisam conhecer o Deus que criou todas as coisas e que tem direito sobre todas as coisas. O Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. O Deus contra quem nós pecamos desde a nossa infância. O Deus que, apesar dos nossos pecados, enviou Jesus Cristo ao mundo para quê? Deus mandou Jesus, enviou Jesus dos céus para quê? Para nos chamar ao arrependimento, para nos chamar à reconciliação com Ele mesmo, para resolver o nosso pior problema, que são os nossos pecados. Deus, através de Cristo, resolve o nosso maior problema, que é o pecado, através da morte de Cristo. Através da morte e ressurreição de Jesus, Deus resolve também, Ele elimina o nosso último inimigo, que é a morte. Esse é o cerne do Evangelho, 1 Coríntios 15, 3 e 4. O Evangelho é a maravilhosa mensagem de que Deus não se esqueceu de nós, que Deus, através da morte de Cristo, resolveu o nosso pior problema. E o nosso pior problema não é o Lula, não é o PT, não é a esquerda, não é a direita, não é o Bolsonaro. Nosso pior problema não é falta de dinheiro, nosso pior problema não é fome, nosso pior problema chama-se pecado, que nos separa de Deus. E Deus, em Cristo, resolveu o nosso pior problema, e Ele venceu o nosso último inimigo, que é a morte. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor a glória e a força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações: o Senhor reina. Voltem-se para Deus, devemos dizer para essas pessoas, voltem-se para Deus, por meio de Jesus Cristo, sejam reconciliados com Ele. Ele os convida, Ele os aceita, Ele os perdoa, salva, restaura, Ele os incluirá na família de adoradores, grande família de adoradores, que morará com Ele por toda a eternidade, lá nos céus. Voltem-se para Deus, antes que seja tarde demais. Porque o salmista fala no versículo 10, esse Deus de amor, de perdão, de que propõe reconciliação, um dia Ele voltará, Ele virá a esse mundo e Ele julgará os povos com justiça. Pecador, você só tem duas escolhas: ou você se volta para Deus, e sua vida é usada para glorificar a Deus, e Deus é glorificado na sua vida através da sua salvação, da manifestação da sua graça. Ou você permanece no seu pecado e na sua rebeldia, e você glorificará a Deus através da sua própria condenação, na manifestação da sua justiça. O pecador só tem duas escolhas: glorificar a Deus ou glorificar a Deus. Glorificar a Deus experimentando e exaltando e magnificando a sua graça, ou demonstrando, exaltando e magnificando a sua justiça, indo para o inferno. O crescimento numérico da igreja não é o alvo primordial da igreja. O evangelismo e missões não são o alvo primordial da igreja. A adoração, sim. E agora eu diria, em terceiro lugar, nesta mensagem, entrando bastante no tema da nossa conferência agora, a adoração é a melhor motivação para evangelismo e missões. A adoração é a melhor motivação para o evangelismo e missões.
A paixão por Deus em adoração precisa preceder a apresentação de Deus por meio da pregação, do evangelismo, do testemunho, das missões. A paixão por Deus em adoração precisa preceder a apresentação de Deus por meio de evangelismo, missões, de pregação, púlpito. Uma visão exaltada de Deus e a paixão por Deus em adoração precisa preceder o ministério pastoral e a vida da igreja. É aqui que nós, acho que somos muito desafiados, hoje e nos próximos dias. Acho que a mensagem principal dessa conferência, para mim e para você é essa: pastor, uma visão exaltada de Deus e a paixão por Deus em adoração precisa preceder o seu ministério pastoral, senão você vai morrer no desânimo, você vai cair no pragmatismo, sei lá o que vai acontecer com você. Uma visão exaltada de Deus e a paixão por Deus em adoração precisa preceder a vida da igreja. Tem igrejas que estão em eventos e campanhas e promoções e é um tal de fazer competição para ver se o povo pega firme, vai e vem na igreja e contribui, faz e acontece. Por quê? Porque falta paixão por Deus. Uma visão exaltada de Deus e paixão por Deus em adoração precisa preceder o ministério pastoral ou a vida da igreja. Pastor, como está a sua paixão por Deus? Líder, como é que está a sua paixão por Deus? Igreja brasileira, como é que está a sua paixão por Deus? Não tem como recomendarmos aquela pessoa que nós não amamos. Não tem como a gente pregar, anunciar e convencer as pessoas a adorar um Deus que nós não adoramos. Mas como é fácil a gente falar, recomendar aquele que nós adoramos e amamos. Antes de dizermos ao mundo, todos os deuses das nações não passam de ídolos, adorem o Criador dos céus e da terra, nós mesmos precisamos celebrar de coração: o Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Pastor, líder, eu não sei aonde que você se encontra nesse momento na sua caminhada com Deus. Eu não sei o que é que você tem passado, está passando. Mas eu sei de uma verdade que pode fazer toda a diferença na sua vida, no seu ministério, no seu púlpito, na sua igreja. E essa verdade está neste Salmo 93. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina. Pastor, na doutrina da soberania de Deus, de um Deus que reina, você encontra conforto como Jó encontrou. Você encontra segurança, alegria e motivação para viver a vida cristã e pregar o Evangelho. Na doutrina da soberania de Deus, declarada de forma tão clara no Salmo 93, eu vou para ele agora. Você encontra conforto, segurança, alegria e motivação para viver a vida cristã e para pregar o Evangelho, pastorear a sua igreja, por mais difícil que ela seja. Quando a Bíblia declara, o Senhor reina, o que ela está dizendo? A gente lê o Salmo 93, os outros salmos que mencionam a mesma coisa, o Senhor reina. E a gente às vezes não para pensar, não entendem a profundidade destas simples palavras, dessas poucas palavras, o Senhor reina. E é sobre isso que eu quero falar no final dessa mensagem. Quando a Bíblia fala o Senhor reina, ela está dizendo que Deus reina exclusivamente. O texto diz, o Senhor reina. A Bíblia não diz, Satanás reina, ou Deus e Satanás reinam, e há uma guerra e um conflito entre os dois. A Bíblia não diz, Deus e as circunstâncias reinam. A Bíblia não diz, Deus e o homem reinam. A sorte e o acaso reinam. Mas a Bíblia diz, Deus reina exclusivamente. Ao rei Ciro, homem pagão,
o próprio Deus disse: eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, Ciro, ainda que você não me tenha admitido. Por quê? Porque eu reino, e eu posso fazer o que eu quero. 1 Timóteo 6,15 fala: Ele, Deus, Ele é o bendito e único soberano. Deus reina exclusivamente. Mas quando a Bíblia fala Deus reina, ela está falando que Deus reina exclusivamente. Deus reina também presentemente. Deus reina aqui e agora. O salmista não diz: o Senhor reinará um dia. Mas o salmista diz: o Senhor reina, tempo presente. Um dia, certamente, nós teremos a manifestação completa do seu reinado, mas hoje o Senhor já está reinando. Apesar do caos ao nosso redor, o Senhor reina. Ele, como um excelente maestro, há de resolver todos os conflitos, e está resolvendo todos os conflitos, revelando a sua graça, operando sua justiça, e trazendo majestosamente todas as coisas em submissão ao seu governo, para a glória do seu nome. Deus reina presentemente, Deus reina aqui e agora. Quando o salmista fala que o Senhor reina, ele está dizendo que Deus reina presentemente, Deus reina, ele está dizendo também que Deus reina ativamente. Deus reina ativamente. O Senhor reina. O salmista não diz: o Senhor poderia reinar, o Senhor deveria reinar. O salmista não diz: o Senhor está pensando em reinar. Não. Deus não está passivamente observando o universo, como dizem os deístas, mas o Senhor reina. Reina de forma ativa, de forma dinâmica. Os judeus não gostaram, mas Jesus falou na cara deles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Em Isaías 64:4, Isaías fala: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que reina, que trabalha para aqueles que nele esperam. No Salmo 121, esse salmo tão conhecido de todos nós: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas ele não parou lá após ter feito os céus e a terra, como dizem os deístas, e aí deixou a coisa andando sozinha. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre reinando, ele está sempre alerta. Romanos 8:28, outro versículo que nós gostamos tanto. Sabemos que Deus age, Deus reina ativamente em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como discípulos, ou como os discípulos de Cristo no passado, às vezes nós nos encontramos no meio de uma tempestade, e a gente, no meio do sufoco, a gente acha: Jesus esqueceu de nós, Jesus nos abandonou, o Senhor Jesus não está mais reinando sobre nossa vida. Olha o que está acontecendo, nós vamos morrer aqui e nada do Senhor Jesus. Mas Marcos 6:48 fala que o tempo todo o Senhor Jesus, da onde ele estava, ele via os seus discípulos e a situação em que eles estavam, e na hora certa ele foi e encontrou-se com eles e os livrou. O nosso Deus, ele não só reina ativamente, mas o nosso Deus também reina absolutamente. O Senhor reina, diz o salmista, o Senhor reina, ponto final. Nenhum limite, nenhuma restrição ou condição é adicionado à declaração: o Senhor reina, e acabou. Isso significa que Deus reina de forma exaustiva, abrangente e absoluta. Nenhum evento ou circunstância fogem ao seu controle. Nenhuma era ou lugar, coisa ou criatura, pessoa ou nação, império ou autoridade escapam do seu governo. Até as autoridades que o odeiam encontram-se debaixo do seu controle soberano. Em Atos 4, aquele texto maravilhoso, a igreja começa a ser assolada pelas autoridades, e ela se reúne e ora ao soberano Deus. Atos 4:24, ó soberano Deus, os reis da terra se levantam, e os governantes, Herodes, Pilatos, gentios, judeus, se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Fizeram o que o teu poder e a
tua vontade haviam decretado, decidido de antemão para que acontecesse. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus, igreja. Ele reina absolutamente, Ele reina também majestosamente. O nosso Deus reina majestosamente. Esse é o Deus que te chamou para ser pregador do Evangelho. Esse é o Deus que começou aquela igreja difícil, onde Ele te colocou ali. É um Deus que reina. Olha para Ele, para de olhar para as pessoas, olhe para Ele. Para de olhar para você mesmo, olhe para Ele. Ele reina absolutamente, Ele reina majestosamente. O Senhor reina, vestiu-se de majestade, diz o Salmo. Em outras palavras, Ele vestiu-se de majestade. Ele não é um Deus carente, comum, vulgar, bagunçado, simplório, desprezível. Na terra, antigamente os reis tentavam vestir-se majestosamente. O que eles faziam? Na sala do trono, eles cercavam-se de conselheiros e servos, eles sentavam-se em tronos folhados a ouro, eles vestiam-se com roupas e mantos caríssimos, eles usavam coroas e cetros cravados com pedras preciosas. Mas eles, por trás de tudo aquilo, não deixavam de ser homens humanos, fracos, imperfeitos, limitados, vencíveis, muitas vezes injustos e corruptos, medrosos, indignos de louvor e adoração. Mas Deus, o nosso Deus, Ele se veste com majestade e de majestade. O seu trono é trono de pureza e santidade. Seu trono é fonte de misericórdia e graça. Seu trono é eterno e subsiste para sempre. Seu cetro é cetro de justiça. Seu manto é manto de poder. Sua coroa é coroa de vida. Seu rosto resplandece como o sol. Suas vestes brancas como a luz. Diante dele, milhões e milhões de anjos cantam em alta voz, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pastores, líderes, cuidado, cuidado. Todos nós conhecemos pastores e líderes que falam mais sobre Calvino, Spurgeon e John Piper do que do Deus majestoso, soberano, que reina. Que tristeza. Todos nós conhecemos esse pastor, que fala mais de John Piper, de Calvino e de Spurgeon do que de Cristo, o Rei dos Reis, de Deus, o Criador dos céus e da terra. Todos nós conhecemos. Se você não conhece, cuidado, essa pessoa pode ser você. Deus reina majestosamente, mas não para por aí. Quando você lê o salmista falando, o Senhor reina, falando que Deus reina majestosamente, mas Deus também reina poderosamente. O Senhor reina, o texto fala assim, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. Aqui está falando da onipotência de Deus. Deus é irresistível. Como disse o profeta Jeremias, nada é difícil demais para ti. Isso não significa que Deus, na sua onipotência, vá fazer qualquer coisa tola, coisa injusta. Essa semana mandaram para mim uma fotografia de uma igreja, falando sobre nomes estranhos de igreja. Estava assim, a placa da igreja era Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. E os ateus eles zombam da onipotência de Deus, falando, Deus, se Ele é todo poderoso, Ele pode fazer um triângulo quadrangular e redondo ao mesmo tempo. O seu poder, Deus na sua onipotência, a sua onipotência está alinhada com a sua santidade, com a sua justiça, com a sua bondade, com a sua sabedoria. Por isso a Bíblia fala, Deus não pode mentir, Ele nem quer mentir, e Ele não vai fazer isso, vai contrário à sua santidade. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2,13, Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus reina poderosamente. Ele mesmo fortalece o seu povo dizendo assim, vocês são testemunhas de que eu sou Deus. Vocês, desde os dias mais antigos, sabem que eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá?
o rei Nabucodonosor disse, depois de uma experiência horrível com Deus, ele falou: o seu reino é reino eterno, todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Por isso Davi disse: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, em políticos, em partidos políticos. Todas as nações me cercaram, disse Davi, mas em nome do Senhor eu as destruí, eu as derrotei. Deus reina poderosamente, Deus reina imutavelmente. Continuando, ele fala: o Senhor reina, o mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade. Tudo que Deus fez, quer dizer o salmista, tudo que Deus fez para estabelecer sua criação, as galáxias, o sol, as estrelas, a terra seca, o mar, os rios, as leis da física e da matemática, nunca sofrerão variação, não tem sofrido variação, instabilidade ou ameaça, porque o Senhor reina. As leis morais, a sua palavra, as suas promessas, nunca mudarão, nunca serão alteradas, porque Ele reina imutavelmente. Deus desconhece expressões do tipo: eu vou tentar, eu vou desistir, eu vou ver se vai dar certo, acho que vou fracassar, repensar, plano B. Deus desconhece essas expressões. Por quê? Porque Ele reina imutavelmente, tudo que Ele decreta se realiza, tudo que Ele planeja acontece, tudo que Ele promete se concretiza, se cumpre. Salmos 33, 10 a 11, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Em Isaías 14, 24 fala: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, como eu decretei, determinei, assim se efetuará. Deus reina imutavelmente, Deus reina eternamente. O Senhor reina, diz o salmista, o Senhor reina, o teu trono, a tua soberania está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Deus reina antes da fundação do mundo, antes do tempo existir. Deus vive num constante presente. Em 1 Timóteo 1,16 declara que Deus é o único que possui imortalidade. Todas as criaturas dependem dele para serem imortais, mas Deus pode criar e aniquilar, mas ninguém pode aniquilar Deus, pois ele não depende de ninguém para a sua imortalidade. Irmãos, o que seria de todas as outras perfeições de Deus, atributos de Deus, sem a sua eternidade? Todos esses lindos atributos seriam apenas temporais, nós não poderíamos desfrutar de conforto, de segurança, de paz permanentes, porque o nosso Deus um dia acabaria, mas Ele não vai acabar, porque Ele é de eternidade a eternidade. Muitos de nós estamos contentes com o combate à corrupção, promovido e liderado pelo juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro. Eu estou contente, acho que muitos aqui estão contentes, estamos orando por ele, torcendo para que o diabo não interrompa isso. Mas nós sabemos que Moro é um ser humano e ele está passando, e o seu poder é transitório, é passageiro. Contudo, acerca do nosso justo juiz, Moisés disse: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moro passa, Bolsonaro passa, Lula passa, mas Deus nunca passa. Deus reina eternamente, Deus reina vitoriosamente. Salmo 93 diz: levantam-se os rios, ó Senhor, levantam-se os rios, o seu bramido, levantam-se os rios, o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. A imagem poética do salmista é de uma tempestade aterrorizadora, rios transbordando, ondas, tsunamis oceânicos, fazendo estrondos e muito barulho. Talvez esses rios, essas águas, essas ondas, esses tsunamis, sejam uma alusão às aflições que nós, filhos de Deus, sofremos no nosso caminho até o céu. Sofremos desprezo, solidão, perdas, privações, enfermidades. Mas eu acho que é mais provável que essas ondas,
esse bramido das águas é uma alusão poética aos ataques dos homens, da humanidade, contra o próprio Deus, seu ungido e os seus escolhidos. Em Isaías 57, compara os ímpios a um mar agitado. Olha o que diz Isaías 57. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Mas os ímpios são como o mar agitado. Levantam-se os rios, ó Senhor, levantam-se os rios, o seu bramido, levantam-se os rios, o seu fragor. No Salmo número 2, no segundo Salmo, diz que as nações, as autoridades da terra e os povos se unem num propósito para derrubar a autoridade de Deus, para fazer uma revolução contra Deus, sua lei moral e contra o seu ungido. Eles dizem lá no Salmo 2, os povos se reúnem e falam: façamos em pedaços as suas correntes, o seu governo, as suas leis éticas e morais. Vamos acabar com o casamento, vamos acabar com a família, com as crianças, vamos acabar com a fé, vamos acabar com os absolutos milenares das Escrituras, vamos acabar com a igreja de Cristo, vamos promover o liberalismo teológico, vamos promover o sincretismo religioso, vamos promover o marxismo cultural, vamos promover o feminismo, o aborto, o divórcio fácil, a ideologia de gênero, o culto ao corpo, a banalização do sexo. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios dos seus bramidos, levantam os rios do seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Tanto é que no Salmo 2, diante dessa ameaça, dessa coalizão dos reis, dos bambambãs da terra, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles, e na sua ira Ele os repreende e em seu furor os aterroriza, dando ao Senhor Jesus Cristo a autoridade para vir ao mundo e salvar os penitentes e condenar os impenitentes. O ímpio pensa que ele está seguro e tranquilo, e tem alguns de vocês, pastores, que estão tão enfraquecidos na sua comunhão com Deus e com a palavra de Deus, e a luta do ministério que não é fácil, as oposições, as provações, as perseguições. E alguns de vocês estão também começando como Asaf no Salmo 73, achar que o ímpio está melhor do que nós. O ímpio está mais feliz, mais abençoado. Servir a Deus, será que vale a pena? Mas como Asaf aprendeu, o ímpio ele desfruta de falsa sensação de paz e segurança, porque o Senhor Deus o coloca em terreno escorregadio, aonde a sua queda é certa. O autor da história, nasce uma estrela, ele, um ímpio eu acredito, mas ele é honesto o suficiente para confessar a sua desilusão. O autor desse filme, que eu assisti recentemente com a minha esposa, já foi filmado 3 vezes, Nasce uma Estrela, mostra como o talento, fama, dinheiro e romance não satisfaz o homem sem Deus. Na música Shallow Now, Lady Gaga e Bradley Cooper expressam o desabafo de muitos ímpios famosos e de muitos anônimos. Não é só o ímpio famoso, o ímpio anônimo também. Lá dentro de si ele canta essa música, é uma música linda. A letra é muito realista e deprimente, mas revela o que vai no coração do homem sem Deus. Quem viu o filme sabe, a música diz assim, ela começa cantando, ou melhor, ele começa cantando, Bradley Cooper começa cantando. Me diga uma coisa, garota, você está feliz neste mundo moderno? Ou você precisa de algo mais? Existe algo mais que você vive procurando? Eu estou caindo. Em todos os bons momentos eu me vejo ansiando por uma mudança. E nos maus, nos momentos ruins, eu tenho medo de mim mesmo. E daí ela vem e canta lindamente. Me diga uma coisa, garoto. Você está cansado de tentar preencher esse vazio? Ou você precisa de mais? Não é difícil manter toda essa energia? Eu estou caindo. Em todos os bons momentos eu me vejo almejando uma mudança. E nos momentos ruins eu tenho medo de mim mesma. E no filme, esse cantor talentoso, rico, famoso, esse cantor que encontrou um grande amor, ele se mata.
é o homem sem Deus. A alegria, a paz, segurança do ímpio é ilusória, é passageira. Só existem duas opções. Por isso o salmista, no Salmo número 2, ele fala: beijem o Filho, o ungido de Deus que vai vir ao mundo. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Beijem o Filho. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Como eu já disse, ao pecador só existem duas opções: ou ele glorifica a Deus na sua, abraçando a graça de Deus, sendo salvo e transformado por Deus, sendo levado eternamente para a presença de Deus, ou ele glorifica a Deus, rejeitando a graça de Deus, e exaltando a justiça de Deus, por toda a eternidade. Deus reina vitoriosamente. Pastor, fala isso comigo. Deus reina vitoriosamente. Como escreveu Martinho Lutero, que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Pastores, líderes, quando pensamos no nosso ministério, quando pensamos na direção que temos que dar para a igreja de Cristo, quando pensamos na vida da nossa própria igreja, evangelismo, missões, contextualização, relevância cultural, batismo, crescimento numérico, oração, pureza, santidade, amor, comunhão, são coisas importantes. Mas a coisa mais importante é a adoração, é a visão exaltada do nosso Deus. Pastor, você precisa ter isso para poder passar para os seus membros. Se você não a tem, como é que você vai passar para os seus membros? Se você está mais preocupado no seu sermão em ensinar as pessoas como fazer isso, como fazer aquilo, como ser mais feliz, como resolver, como saber comunicar com a esposa, como saber falar com o filho, como saber resolver as finanças, se você fica só nessas coisas periféricas e não vai para o centro, para o coração do evangelho que é Cristo, Cristo exaltado, a sua igreja vai ficar mendigando também. A coisa mais importante na vida da igreja, na vida do pastor, é a visão exaltada do nosso Deus. Por isso precisamos conhecê-lo mais e mais. Quanto mais nos aproximamos de Deus, melhores adoradores nos tornamos. O problema é que alguns de nós somos como aquele garotinho que morava num bairro pobre, carente, casas, terreninhos apertadinhos, o pai e a mãe trabalhavam fora e ele ficava o dia todo ali, depois da escola, ficava o tempo todo sozinho, com a sua bola velha, com a sua bicicleta quebrada, com o seu videogame ultrapassado, esperando a mãe e o pai chegar. Ele amava essas três coisas, eram os três únicos brinquedos que essa criança pobre do Nordeste tinha. Mas pela sua casa passava a rota dos aviões que iam para o aeroporto internacional. E aquele menino brincando com aquela bola, chutando contra o muro. De vez em quando ele parava e via aqueles aviões bem grandes, passando lá longe. E ele olhava um pouco, tudo, mas está tão longe. Ele continuava jogando a bola e brincando com a bicicleta, que não tinha mais corrente, mas ele fazia pedalava com as pernas, ia para dentro, brincava no videogame ultrapassado. Ele amava essas três coisas. Se viesse alguma criança na sua casa visitá-lo, ele tinha ciúmes daqueles três objetos tão queridos dele, os únicos objetos de valor que ele tinha. Mas um dia seu pai conheceu uma autoridade portuária que trabalhava no aeroporto. E esse homem foi com a cara do seu pai e falou: você não quer trazer um dia o seu filho para conhecer o aeroporto? Quem sabe eu consigo mostrar para ele um avião por dentro. Vai ser uma experiência muito legal para o seu filho. O homem falou: marca, o dia que você falar eu trago. Num sábado foi marcado aquela visita, o pai levou essa criança do quintalzinho, com a bola velha, com a bicicleta quebrada, com o videogame ultrapassado, levou para o aeroporto internacional. Chegou lá, esse amigo foi mostrando para eles tudo lá dentro. Finalmente o amigo falou: vocês estão com muita sorte, hoje eu vou poder mostrar para vocês de perto um avião, um dos maiores aviões de passageiro, o A380, o Boeing A380. E aquele menino babou, vendo aquela
aquele artefato tecnológico de 73 metros de comprimento, 80 metros de envergadura, capaz de voar a 1.185 quilômetros por hora, um fenômeno tecnológico, um show de bom gosto no acabamento. E o menino, quando teve o privilégio de entrar e dar uma espiadinha na cabine, no cockpit, aonde os pilotos vão, aquele menino viu tanta coisa bonita ali, tantos relógios e tantas... Ele ficou impressionado, e aquele menino se apaixonou de uma vez por todas por aviões e pela aviação. Voltando para casa, ele já não queria mais saber da bola, ele não queria mais saber da bicicleta velha, ele não queria saber mais do videogame, ele só queria saber mais sobre aviação e sobre aviões. Quando ele olhava o avião de longe, ele dizia, desprezava, nem a sua mente não alcançava que beleza, que importância tinha aquele objeto lá em cima. Mas quando ele teve o privilégio de se aproximar mais de perto, ele se apaixonou, e tudo que tinha valor para ele, perdeu o seu valor. Talvez você é esse pastor que está chegando aqui hoje, você está preso ao cargo de pastor, ao púlpito da minha igreja. É eu que prego, não vou deixar ninguém pregar lá não. Só eu, está louco, deixa aquele seminarista pregar, depois ele rouba o meu cargo, a igreja me manda embora. Você está preso a, sei lá eu o que, a sua aposentadoria. Eu estou chegando nos 60, estou começando a preocupar com isso. Aposentadoria. E a gente começa a ficar preocupado com a nossa bicicleta, com a nossa bola velha. Mas quando a gente se aproxima um pouquinho mais de Deus, e aí eu espero que Deus use essa conferência para te levar no cockpit da sala do trono de Deus, e você volte para casa apaixonado por Deus, desprezando coisas periféricas, coisas secundárias, coisas que têm importância, mas que não são mais importantes do que a sua adoração, admiração e paixão pelo Deus verdadeiro, pelo Deus criador dos céus e da terra, aquele que na eternidade passada olhou para todo mundo e marcou o seu nome, e te chamou, e te predestinou, e está te salvando, e te comissionou para pregar o seu evangelho, para viver para a sua glória. E você passe e chegue naquela igreja e olhe para aquelas pessoas que te ameaçam, aqueles crentes que meio que jogam pesado com você, e você olhe, não veja eles, você veja Deus por trás de tudo, e você possa dizer, olha, se meu tempo aqui acabou, Deus vai me levar, Ele vai me colocar em outro lugar. Se não é da vontade de Deus que eu saia daqui, não é você que vai me tirar daqui, eu continuo te amando, independente da sua atitude, ou palavras, ou ações. Graças a Deus pelos muitos pastores e conferencistas que chegaram aqui, numa comunhão gostosa com Deus. Graças a Deus pelos pastores e conferencistas em quem a chama da adoração está ardendo de forma digna de Deus. Mas caso você chegou aqui mais preocupado ou apaixonado com a sua bola, bicicleta ou videogame ultrapassado do que com Deus, que Deus use essa conferência, suas mensagens, as suas músicas, a comunhão, para levantar o seu rosto para a glória daquele que reina exclusivamente, presentemente, ativamente, absolutamente, poderosamente, imutavelmente e vitoriosamente. Irmãos, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Deus, por favor, continua levantando, Senhor, o nosso olhar para Ti mesmo. Continua, Senhor, nos ensinando o que não sabemos. Continua, Senhor, nos dando o que não temos. Continua, Senhor, nos capacitando naquilo que nos falta. E, Senhor, nos dá uma visão exaltada de Ti mesmo, Senhor. Leva nosso coração a arder em adoração pela Tua glória, pela Tua soberania, pela Tua majestade, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. E ajuda-nos, Pai, nos capacita a poder passar isso, contagiar a nossa congregação com essas verdades, Pai, tão maravilhosas. Abençoa cada um de nós, Pai, através dessa conferência, continua falando conosco, para a Tua honra e glória, assim nós pedimos. Amém, amém e amém.